Olá, galerinha. Sejam bem-vindos a esta videoaula. Em tempos de coronavírus, né? Temos que nos reinventar. Bom, aqui nós temos os meus contatos, tanto pelo WhatsApp como também por e-mail. E o que nós vamos ver nessa videoaula vai ser uma revisão da cultura organizacional. Tá? Então, vamos revisar o que é cultura organizacional, quais os tipos de cultura, também como nasce uma cultura, os elementos dessa cultura organizacional, qual a importância da cultura organizacional, quais as desvantagens que as organizações têm em não se ter uma cultura organizacional bem definida, mas também quais as vantagens de se ter uma cultura organizacional bem definida. Então, o que é cultura organizacional? Nós vimos isso bastante em sala de aula, é o conjunto de valores, de crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização. E nós vimos também que essa cultura organizacional ela é implementada pelos fundadores dessa organização. E quais os tipos? Bom, através da relação de poder, de papéis, de tarefas e também de pessoas. Quando nós falamos de poder, é muito a questão da hierarquia, os papéis que cada colaborador dentro dessa organização exerce, as tarefas que são desempenhadas, com a responsabilidade de todos eles, de cada um. E é claro que essa cultura ela é movida através de pessoas. E como é que nasce essa cultura? Ela é difundida através de tudo aquilo que a gente percebe dentro dessa organização, através da forma como essa empresa se comunica, seja através de mensagens, através das percepções, da própria identidade da organização e dos canais de comunicação, tanto formal quanto informal, que essa organização ela estabelece. E que elementos fazem parte dessa cultura? Como é que nós percebemos a realização dessa cultura dentro da organização? Bom, ela se dá através, de três aspectos: artefatos, valores compartilhados e também de pressuposições básicas. O que seriam artefatos? É o que nós chamamos de artefatos visíveis, que é composto pela estruturas e processos organizacionais. É aquilo que é bem fácil de a gente perceber, de decifrar e até mesmo de mudar dentro da organização. Valores compartilhados é a própria filosofia, com a estratégia que essa organização ela estabelece, quais os objetivos, que valores foram criados pelos fundadores dessa mesma organização, como ética, respeito, outros. E pressuposições básicas é tudo aquilo que não é dito de forma formal, mas que é percebido por cada um de nós, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, ou seja, o próprio comportamento das pessoas dentro dessa organização. E como é que a gente aprende essa cultura? Como é que essa cultura ela é colocada em prática? Como é que a gente percebe essa cultura acontecer? Seja ela uma cultura boa ou então uma cultura... Bom, dentro da organização nós vamos percebendo isso no nosso dia a dia. Uma das formas de nós percebermos é os símbolos materiais, como por exemplo, com a arquitetura dessa organização, layout, tipos de sala, a disposição das mesas, a disposição dos objetos. Então, através desses símbolos materiais, a gente ali já vai percebendo qual é o estilo de cultura dessa organização. Existe também uma outra forma de perceber através dos rituais e cerimônias que geralmente são realizados através dos eventos, como por exemplo, confraternização de Natal, Semana da Páscoa, Dia dos Pais, tá? Semana da Saúde. Então, esses rituais também já vão trazendo para nós, uma forma de ser daquela empresa, com a identidade dessa organização. Como também as histórias, ou seja, as narrativas baseadas em eventos ocorridos que reforçam o comportamento existente, dentro dessa organização, como surgiu essa empresa. Tá? Então, tudo isso são formas de a gente conhecer um pouco da cultura dessa organização. E é importante que essa história ela seja transmitida de forma fidedigna para todos os colaboradores,
para que a gente possa ali estabelecer uma relação de confiança, como também fincar raízes dentro dessa organização. Uma outra forma também são as normas, os procedimentos, quer sejam de forma informal, como também de forma, formal. Então, são essas normas que elas vão estabelecer, ou seja, vão determinar qual comportamento que essa organização ela aceita, mas também qual comportamento que ela não aceita, ou seja, a partir dessas normas que ela já vai estabelecendo para cada um de nós, o que é aceito, como também aquilo que não é aceito, aquilo que não é apoiado pelo grupo. E um outro aspecto ainda, continuando, são os heróis, ou seja, quais aquelas pessoas, aqueles personagens dentro dessa organização que são como que exemplos para a empresa. São aquelas pessoas que ali você percebe que realmente eles vestem essa camisa da organização. São aquelas pessoas tidas para nós como modelos, personificam em suas atitudes, também na sua fala, os valores estabelecidos daquela organização. E não poderíamos também deixar de falar dos stakeholders, Relembrando, stakeholders são todos aqueles interessados no nosso negócio, que não vai somente o acionista e o funcionário, mas também como fornecedores, sociedade, é claro, o cliente. Então, que tipo de linguagem nós estabelecemos dentro da empresa, tanto para o acionista, como também para todos aqueles que são interessados no meu negócio. Então, estabelecer uma linguagem que ela seja acessível para todos e principalmente que ela seja clara, que ela seja transparente, também é uma forma de nós reproduzirmos essa cultura organizacional. E qual a importância, de se ter uma cultura organizacional? Para que é importante ter essa cultura? Porque essa cultura ela pode transformar sim o espírito da empresa. Essa cultura que vai dar todas as diretrizes, ou seja, toda a direção, todo o norte para onde essa empresa ela quer ir. Tá? Qual é o sucesso que ela pode ter a partir dessa cultura organizacional? E isso também se dá através de como o colaborador ele enxerga o negócio dentro dessa empresa. Ou seja, são estabelecidas as diretrizes através da área estratégica da empresa, que geralmente é composta pelos fundadores, pelo alto escalão, mas essas diretrizes elas precisam chegar também em todas as bases. Então, entender como é que esse colaborador enxerga a minha organização é fundamental para que essa organização ela cresça, para que ela obtenha sucesso. E quais as desvantagens quando não se tem uma cultura organizacional? Ou então quando essa cultura ela não é desenvolvida? Ou pior ainda, quando essa mesma cultura ela não é disseminada? Primeiro aspecto, dificuldade em selecionar profissionais adequados. Então, o processo de seleção ele é extremamente importante dentro dessa organização, porque é a partir do processo seletivo que eu vou contratar a pessoa certa para a vaga certa. A desvantagem também de não se ter uma cultura é a falta de alinhamento. Imaginem só, dentro de uma organização, onde cada um tem a sua própria identidade, onde tudo isso não é alinhado, onde as pessoas fazem o que quer, da maneira como quer, isso tudo vai gerando o quê? Um grande problema de comunicação. E a comunicação, é claro que ela vai sim ter ruídos, mas é importante também que a gente vá trabalhando esses ruídos. Então, a desvantagem de não se ter uma cultura é também de cada vez mais dificultar o problema na comunicação e, logicamente, a integração de novos colaboradores. E isso vai provocando a desmotivação e, logicamente, a falta do comprometimento dos colaboradores. E as vantagens é exatamente o contrário do que a gente acabou de ver. Se eu tenho uma cultura organizacional bem estabelecida, uma cultura organizacional forte, eu vou ter uma redução considerável de problemas e dificuldades, principalmente no que se refere aos problemas internos, tanto dentro do próprio setor, como também a relação que eu tenho com os demais outros setores.
Também ela vai favorecer o desenvolvimento dessa organização de forma positiva no mercado de trabalho, e isso vai nos dar uma diferenciação diante dos concorrentes. Ela também vai definir uma identidade própria, um senso de pertencimento desse mesmo colaborador, né, junto da empresa. Também uma melhor gestão e controle eficaz, tanto de processos como também controle junto com as pessoas, né? E uma adaptação rápida dos novos colaboradores à cultura dessa empresa e o aumento do comprometimento dos colaboradores. Bom, e finalizando, a cultura organizacional ela é responsável por reunir todos os nossos hábitos, os comportamentos, as crenças, os valores éticos e morais e as políticas internas e externas de uma empresa, tá bom? Bom, essa é a nossa revisão sobre cultura organizacional. Meu desejo de que Deus abençoe cada um de vocês, proteja e guarde, e o recado que todo mundo está dando. Tá? Fiquem em casa, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.